Salve nação Aula D, Sr. Fábio Vietili contigo para mais uma aulinha aqui de história no nosso canal Aula D. Falando nisso, te inscreve, deixa o like no vídeo, comenta, ajuda o projeto. Galera, hoje nós vamos para a segunda aula de Egito Antigo. Nós já trabalhamos num primeiro encontro as características gerais dessa brilhante civilização e hoje nós iremos abordar nessa primeira videoaula sobre periodização sobre o Egito Antigo. Galera, o Egito, que é uma das civilizações mais fascinantes de todos os tempos, ele tem uma longuíssima duração. A gente vai falar de Egito Antigo desde os anos de 4000 a.C. até 525, época em que o Egito será dominado pelo Império da Pérsia. Então veja, nós temos praticamente 4 milênios de duração dessa civilização. É óbvio, galera, que o Egito, nesta longa duração, apresentou variações em suas características, formas de organização política, econômica e social. Então, por isso, nós iremos dividir o Egito em várias gavetinhas, sendo a primeira delas o que nós chamaremos de período pré-dinástico, a primeira fase do Egito, que vai dos anos de 4000 a 3200 a.C. Galera, nesse período pré-dinástico, portanto um período anterior às dinastias, ou seja, anterior à unificação política do Egito, é que nós teremos o início do processo de povoamento ao longo do leito do rio Nilo. Perfeito? Nós temos aqui então agrupamentos populacionais, aldeamentos que vão se formando sempre ao longo do rio Nilo. Esses agrupamentos, gente, esses aldeamentos, nós iremos chamar de nomos. Cada nomo seria uma espécie de aldeia, possuía um líder político, barbada de lembrar, chamado nomarca. Então, os nomos são esses agrupamentos populacionais que ficam dispostos ao longo do rio Nilo no período pré-dinástico. Esses agrupamentos eles começam a crescer e a apresentar uma relação cada vez maior entre si devido à necessidade de controlar as cheias do rio Nilo. Claro, para poder habitar essa região, observem aqui, nós temos o deserto líbio e o deserto arábico ou o deserto oriental africano. Para poder habitar essa região, era preciso construir obras básicas como barragens, diques e eixos de irrigação. Para que essas obras fossem possíveis, era necessário um processo crescente de centralização política. Então, nós observamos que no período pré-dinástico, nós teremos a divisão do Egito em dois reinos, o Alto Egito e o Baixo Egito. Ô, senhor, eu acho que tu te confundiu. Não seria alto e baixo? Não, cuidado, criatura. Olha o pega-ratão, ó. Essa nominação de alto e baixo é em função do foz e da nascente do rio Nilo. Ó, a região em que o rio Nilo nasce, a nascente do rio Nilo, é aqui, na região sul. E o foz, ou seja, aquela região mais baixa, onde o rio Nilo deságua, fica aqui no norte. Então, nós temos o Alto Egito, nascente do rio Nilo, e o Baixo Egito, a foz deste enorme e gigantesco rio, beleza? Aproximadamente no ano de 3.200 anos, um rei, galera, que seria o rei do Alto Egito, chamado Menes ou Narmer, ele teria com o seu exército atravessado toda essa região e dominado também o Baixo Egito. A partir desse período, galera, é que nós temos aqui o processo de unificação das duas coroas, ou seja, a unificação do Egito Antigo, surgindo assim essa nomenclatura. Como é que os historiadores sabem? Por que nós supomos que foi Menes ou Narmer quem unificou essas duas coroas, galera? Justamente porque a partir de 3200 começa a se observar, a coroa dos faraós apresentando a cor vermelha e branca. A coroa vermelha é uma referência, uma representação da coroa do Baixo Egito, ao passo que a do Alto Egito seria a coroa branca. A fusão dessas duas cores é um indicativo, portanto, da unificação
do Egito, galera. E é a partir então desse momento que nós abandonamos o período pré-dinástico e nós passamos a trabalhar o período conhecido como Antigo Império. Claro, antigo, o primeiro império do Egito Antigo, que nós teremos aqui uma duração de aproximadamente 900 ou 9 séculos, de 3.200 a 2.300 anos antes de Cristo. Nesse primeiro período, nessa primeira etapa, se observa politicamente um movimento de consolidação do poder do faraó. É aqui que o poder do rei vai submetendo de forma lenta e processual aquelas antigas lideranças dos nomarcas que nós vimos anteriormente. Então aqui há uma imposição do poder central no Egito para organizar a produção econômica e a organização social. Esse período do Antigo Império pode ser dividido ainda em período menfítico e tinítico, porque essas foram as duas capitais desse período. A primeira capital, a cidade de Mênfis, portanto, período menfítico, e a segunda, Tinis, ou período tinítico. Esse, galera, vai ser um período de grandes realizações, de grandes obras públicas. Essas obras eram fundamentalmente obras de irrigação, como nós falamos anteriormente, mas vai ser justamente nesse período, aproximadamente em 2550 anos antes de Cristo, que nós teremos a construção das grandes pirâmides, as pirâmides de Gizé, um complexo funerário formado pela pirâmide de Quéops, Quefrem e Miquerinos. Nação Auladê, olha aqui, ó, nós temos um flagra, há uma imagem aqui do momento em que essas pirâmides estavam sendo construídas, te liga? Deus o livre, Senhor, eu sabia, eu vi no History Channel e eles tinham razão, foram os ETs que construíram as pirâmides. Criatura, não enlouquece, terra plana, olha para mim, respira, calma, que tem um outro vídeo que a gente vai conversar mais sobre a criação das pirâmides, tá? Então, não foram os ETs, foram os egípcios que construíram essas pirâmides. Fascinantes, cheias de características muito interessantes que nós iremos abordar numa videoaula só sobre religião egípcia e a construção das pirâmides, certo? Mas então vamos seguir aqui. Galera, outra questão importante é que mais ou menos a partir do ano de 2300, 2400 a.C., começa a se perceber um grande embate político entre o poder central, isso é, o faraó e a sua burocracia, e as antigas lideranças políticas dos nomos, os nomarcas. Quando nós começamos a ter esse embate, nós percebemos o início de um movimento de enfraquecimento do poder central, da legitimidade do poder do faraó. E o Egito, galera, para ele poder funcionar adequadamente, é uma condição fundamental, um poder muito centralizado. Quando o poder central fica enfraquecido, nós passamos a ter aqui um período que os professores de história vão chamar de primeiro período intermediário ou primeiro período anárquico. Isso é, um período em que a autoridade do poder central não está muito bem definida. Posteriormente, vai haver um novo movimento de centralização e nós trataremos do Médio Império. Mas isso é tema para uma próxima videoaula. Galera, para a gente encerrar a aula, ó, vamos dar um bisu aqui. Tu sabe como é que foram feitas as pirâmides? Tu sabia que as pirâmides têm pedras de até 2,5 toneladas e que elas eram transportadas por quilômetros e quilômetros ao longo do deserto? Tu sabia que ela tem uma inclinação perfeita do ponto de vista astronômico? Tu sabia dessas coisas? Não? Então não perde a nossa próxima videoaula. Beijo do Senhor e até uma próxima.